Então, muito boa tarde, obrigada pela presença, obrigada Lia, obrigada Silvia pelo tempo, pela disponibilidade. Como eu já disse, o chat está aberto para perguntas e comentários, sintam-se à vontade. Essa é a programação MUBI ao vivo, Conversa com Artista, que apresenta a série de encontros Entre Nós Uma Ponte. Durante os meses de setembro e agosto, a nossa pauta foi como a arte, a educação e a vivência do comum ativam trocas subjetivas, construção de saberes, modos de resistência, em que agentes experimentam, nas palavras de Paulo Freire, o duplo trânsito entre educar e educar-se numa prática de liberdade. Hoje é o nosso último encontro da série. Nós vamos conversar sobre a dança como uma prática corporal, política, artística e pedagógica, como prática de intensificação da potência vital, como um exercício de liberdade, de invenção de si e do coletivo. A dança como um transbordamento do corpo, que se redesenha, que cria outros contornos e que assim se faz corpo-luta. As nossas convidadas são a Lia Rodrigues e a Silvia Soter. Mais uma vez, muito obrigada. Vou apresentar as duas, o currículo é extenso. A Lia nasceu em São Paulo, é formada pela Escola de Bailado daqui de São Paulo em 1971, foi uma das criadoras do grupo Andança em 1977, fez parte da companhia da coreógrafa francesa Maggie Marin entre 80 e 1982, criou e dirigiu por 14 anos o Festival Panorama da Dança no Rio de Janeiro. Em 1990, ela fundou a Lia Rodrigues Companhia de Dança, também no Rio de Janeiro, e desde então se mantém em atividade durante todo o ano, com aulas, ensaios de repertório e trabalho de pesquisa e criação, apresentando seus trabalhos dentro e fora do Brasil. Desde 2004, a convite da Silvia, que também está aqui com a gente, a companhia desenvolve projetos artísticos e pedagógicos na Favela da Maré, em parceria com a Redes da Maré. Nos mais de 40 anos de atividade profissional, a coreógrafa Lia Rodrigues integra formação, criação artística e sensibilização de novos públicos. Já a Silvia é professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Dança na UFRJ, é doutora em Educação pela UFRJ, é mestre em Teatro pela Unirio, licenciada em Dança pela Universidade de Paris 8 em 96 e bacharel em Artes pela PUC-Rio. É também certificada em Ginástica Holística em 96 na França e a Silvia ministra aulas e oficinas na área de Educação Somática desde 84. A Silvia é autora do livro Cidadãos Dançantes, a experiência de Ivaldo Bertazzo com o corpo de dança na maré, pela Universidade Editora, o livro foi lançado em 2007. Também é autora do DVD Corpo Aceso, experiências em educação somática para bailarinos e não bailarinos. A Silvia é coautora de livros didáticos de ensino de artes para educação básica, também é responsável pelos conteúdos de dança e desde 2003 desenvolve projetos na área de arte e danças na Rede da Maré. Em 2011, criou com a Lia a Escola Livre de Dança da Maré, e a Silvia atua como dramaturgista da Lia Rodrigues Companhia de Danças desde 2002. Cansei, gente. Currículo extenso e lindo das duas. Muito boa tarde, muito obrigada. Já vamos começar a conversa. Vou direto ao ponto. Bom, debates, palestras, oficinas, aulas, processos de criação, de formação e difusão das artes, articulando dança e ações socioeducativas que buscam democratizar a arte, articulando ações de educação e profissionalização e também de formação de plateias e práticas socioeducativas. Para colocar de pé esse projeto com essa complexidade, com o número de atividades que vocês propõem e oferecem, eu gostaria que vocês começassem a falar um pouco sobre a história do centro, como a companhia migrou para lá, né? O que vocês encontraram como um terreno fértil e também
que necessitava de algo assim, né? E, obviamente, com que desafios vocês se depararam quando vocês pensaram em levar a companhia lá para dentro da Maré. Bom, eu e a Silvia combinamos que eu ia começar respondendo a pergunta. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e obrigada pelo convite, sobretudo por eu estar junto com a Silvia, porque eu sinto que eu fico melhor quando eu estou perto dela. Parece que eu sei mais coisas, parece que o que eu não sei ela sabe. Tem uma troca que eu gosto muito de fazer que complementa muito o meu trabalho e a minha vida, né? A gente é muito misturada, assim, trabalho e vida. Eu acho que é assim que eu vejo um pouco também, quando você estava falando dessa trajetória da minha vida, né, que são tantos anos assim, é tudo meio misturado, não é assim, que eu sou uma artista, tal, não, tem a minha família no meio, os meus amigos, as coisas que eu vivi e com o trabalho junto. Então acho que é assim que eu vejo, uma coisa bastante artesanal. Eu vou E só pegar a carona antes da Lia responder, para também agradecer o convite e também falar que, assim, quando eu e a Lia, a gente está junto há muitos anos fazendo muitas coisas. A brincadeira que você cansou com o currículo é uma brincadeira de pessoas, porque é história de vida de pessoas que trabalham há muitos e muitos, muitos anos, né? E há muitos anos juntas, que também não é uma coisa hoje em dia muito habitual, né? Que a gente possa permanecer e desenvolver as relações e ampliar e alargar elas no tempo. Então, também queria agradecer e aí eu e a Lia combinamos como é que a gente vai se complementando. então é coisa de gente velha, assim, né? Mais velha, de poder olhar um pouco o passado, né? E eu acho isso legal, mas eu gosto sempre de pensar que você põe o pé no passado, né, para pular, passar pelo presente e olhar para o futuro, porque eu não sou uma pessoa de ficar muito sentada em cima das coisas que aconteceram. Eu gosto assim de ir indo, sabe? Parece assim, vamos para frente que atrás vem gente, né? Então vamos seguindo, mas na verdade, para chegar na Maré, acho que é fruto de uma vida, não tem assim um momento. Claro que tem esses momentos, mas é o fruto de toda uma construção de perguntas durante a minha vida como artista, como cidadã, né, que elas vão sendo respondidas com algumas coisas que eu fui fazendo na vida, né? Eu tenho essa coisa de ser, como é muito ativa, né? Eu gosto então eu vou militar pelas amigas do peito. Depois disso tem essa coisa assim, uma coisa um pouco apaixonada que eu procuro colocar. Agora eu entendo um pouco mais isso em projetos diferentes. Então, ou na maternidade, depois na companhia, depois no festival, né? E, e durante esse processo de fazer um festival e ter uma companhia, muitas perguntas, eu fui me colocando muitas perguntas, né? Para quem isso sempre, mas para quem a gente faz dança, como é uma cidade como o Rio de Janeiro, ou um país como o Brasil, que é tão desigual, né? E, a dança contemporânea era uma coisa muito, nesse momento, nos anos 90, ainda muito elitizada, né? Muito pouco aberta, muito para certos corpos dançarem essa dança, né? E eu acho que isso eram perguntas para mim, né? Que, claro, eu estou falando de meu lugar, que a gente estava falando antes, né, sobre a questão da pandemia, tal, de estar nesse lugar de privilégio. Então, eu estou falando desse lugar. Toda a minha fala, é claro, uma fala de uma mulher branca, né, que tem classe média, e acho que isso permeia também a minha história. Eu carrego isso vem comigo na minha história. E desse lugar é que eu comecei a fazer essas perguntas. E sempre trocando com a Silvia, né? Porque a Silvia é minha dramaturgista, que a gente fala em português desde 2002, que a gente não só conversava sobre criação, mas a gente conversava sobre tudo, vida,
por que fazer esse trabalho, como, para onde ir. E a Sílvia tinha partilhado comigo, né? E ela fez esse projeto de projetos sociais em dança, que foi a tese dela de mestrado, né, Sílvia? E que eu achei incrível, porque ela trouxe toda essa complexidade de projetos sociais junto com a dança, né? Nesse momento ela vai falar muito melhor que eu. E depois ela fez uma experiência muito que me tocou demais e com o Ivaldo Bertazzo, primeiro ali na Maré, e fundou uma escola de dança na Maré. Né? Então, isso que ela me contava dessas experiências, a experiência do Ivaldo Bertazzo na Maré, eram coisas que como é que é isso? Como é que eu me aproximo de alguma forma? E quando o Ivaldo, então, não descontinuou o seu projeto, né? A Sílvia, então, me fez um convite. Ela escutava as minhas perguntas e veio com uma resposta que era uma pergunta também, né? Esse convite-pergunta que ela me fez. Por que que você, então, vou te apresentar para Eliana, diretora da Redes da Maré, e a gente vai conversar juntos para ver o que a gente pode fazer. E foi muito assim, não chegamos com um projeto, mas chegamos com um desejo antes, né? E uma conversa, uma escuta. Eu até me lembro que eu escrevi um pré-projeto que eu enviei para a Redes da Maré, que tem outros diretores, assim, projeto de residência da companhia, porque a ideia era a pergunta era como que um projeto social dialoga com um projeto de dança contemporânea, de arte contemporânea. Então, foi com essa pergunta, que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito cheia de possibilidades, que eu cheguei ali. Né? E cheguei já com uma base, né? Tinha uma escola funcionando ali nesse espaço que era a Casa de Cultura da Maré. Isso foi em 2000. Primeira vez que eu fui com a Sílvia foi em 2003, que eu vi os meninos que tinham um grupo, que nessa época eu trabalhava com o Ivaldo tinha ido embora, tinha um grupo que estava ensaiando, continuando, querendo alguma coisa, continuar ali. E foi com essa ideia de fazer alguma coisa com esses jovens também, que ficaram desse projeto, que a gente propôs essa ida para a Maré, essa residência na Maré. E, na verdade, o que eu sinto durante todos esses anos, que a gente começou, então, em 2004, que começou mesmo praticamente essa aproximação, e final de 2004, a gente entrou dentro da Casa de Cultura da Maré, eu comecei a fazer umas arrumações para ter um espaço de ensaio, e a partir daí, então, a companhia, a gente botou o pé e não saiu mais desde então. São quantos anos? 15, 16 anos já, né? E na verdade, esse encontro, né? Depois a gente saiu da Casa de Cultura da Maré, eu fiquei andando pela Maré, porque junto com a Redes e com a Sílvia, a gente percebeu que tinham duas coisas importantes, né? A primeira era ter um espaço para as artes dentro da Maré, que isso não existia. Tinha uma Luna Cultural, que é um projeto da prefeitura, mas muito precário, numa área muito difícil da Maré, mas a gente queria inventar alguma coisa diferente. Então, a gente pensou num espaço mesmo para as artes. E aí eu encontrei esse galpão em 2008, final de 2008, e junto com a Redes a gente estava muito abandonado, né? Bastante abandonado, destruído, e com um pouco de dinheiro da companhia, um pouco de dinheiro da Redes, a gente começou a fazer umas primeiras obras, e eu já entrei direto nesse galpão, que hoje é o Centro de Artes da Maré, e desde então milhares de coisas aconteceram, principalmente a criação, porque a primeira escola que a Sílvia criou, ela terminou, teve um ciclo, né? E eu sempre tinha aquela ideia, vamos fazer escola outra vez, Sílvia. A Sílvia não estava assim tão animada, né, para fazer escola outra vez, mas assim, eu sabia que ela estava lá dentro animada, que eu tinha que pegar no lugar certo ali, né? E porque podia ser uma outra escola, né? E aí nós então pensamos em criar uma escola e principalmente pensamos em criar dois núcleos nessa escola, né? Um núcleo que tinha aula para toda a
comunidade, sempre de graça, para todas as idades, de modalidades diversas, mas principalmente a gente pensou nesse núcleo de formação continuada, que era um lugar de experiência para jovens e para a gente também experimentar como é que a gente poderia formar jovens que quisessem ter a dança como parte da vida profissional, né? E foi assim que eu acho que a gente começou o projeto em 2011. O Centro de Artes abriu em 2009 e a escola em 2011. E durante todo esse tempo tem esse cruzamento entre criação. Durante todos esses anos eu criei as novas criações dentro da Maré, nesses espaços, o que faz muita diferença, né? O lugar que a gente está influencia diretamente o que a gente imagina, o que a gente vê, o que a gente sonha. Eu acho que também transforma muito as minhas relações com o mundo, as coisas que eu posso enxergar de outra forma, né? Nesse espaço, que é um espaço que dizem a periferia, mas a gente colocando a periferia no centro, a gente muda também o nosso modo de ver o mundo, a vida, as relações, né? O país, a cidade. E é nesse lugar que eu penso que eu moro, que eu estou, né? Com o meu trabalho, com as experiências que as pessoas falam, eu também escrevo no papel, que são pedagógicas, eu mesma acho que nunca me senti uma professora. Eu estou agora em Bruxelas dando aula, eu falo, meu Deus, mas estou dando aula do quê? O que é isso que eu estou fazendo aqui? Aí no final eu me sinto idêntica aos meus alunos, sabe? Eu falo assim, mas acho que eles que estão me dando aula, às vezes eu penso, sabe? De repente acho que eu estou aqui tendo aula e não dando aula. E isso é uma coisa que eu tenho constantemente, né? Assim, dentro da minha vida. Acho que é mais ou menos isso, para dar uma resumida grande nessas questões que você colocou. Eu posso talvez só complementar aí um pouquinho, né? Eu acho que ali o que aconteceu quando você lê também essa lista exaustiva das atividades que acontecem no Centro de Artes, né? Que também o Centro de Artes ele foi pensado em parceria com a Rede da Maré e para um determinado momento, que era um momento diferente do início dos anos 2000, quando eu cheguei lá na Maré, né? Então, cada projeto ele vai amadurecendo e trazendo novas questões e novos desafios, né? Naquele momento, eu cheguei na Maré, chamada pela Liliana, no momento que o Bertazzo tinha desenvolvido um projeto importante, com um número expressivo de jovens durante 3 anos, e que o projeto foi descontinuado no Rio, e que havia uma demanda, foram 66 jovens envolvidos, e uma demanda que se continuasse a fazer alguma coisa ali de dança, né? E a gente desenhou a primeira escola. Aí a Lia chegou com a companhia, essa presença de uma companhia de dança contemporânea, obras como Encarnado foram criadas lá, né? O Contra Aqueles Difíceis de Agradar, que é um trabalho a partir de uma fábula do La Fontaine. Aquelas espaço começou a ser um lugar de criação de obras, né? Que estava lá de janelas e portas abertas para o convívio desses jovens. E aí esse outro momento que é o Centro de Artes, que já nasce também com esse amadurecimento e com novas demandas e novas questões, né? Então, o lugar de ter um centro que fosse um centro de criação, com uma companhia internacional, mas que também fosse um espaço de difusão, que as obras do Rio de Janeiro pudessem ter um espaço na Maré para serem apresentadas, né? Eu não sei se quem conhece mais o mundo das artes plásticas, quando o Centro de Arte foi construído, ainda não existia o Galpão Bela Maré, que veio depois se associar a esse espaço. O Centro de Arte nasce um pouco como um lugar para as artes, né? Mas já pensando a Maré, mas pensando também a cidade do Rio de Janeiro, né? Que obrigasse um pouco ao público, que em geral circulava em teatros e espaços muito específicos da cidade, né? A aparecerem, a comparecerem, né? Então, essa escola, ali eu sou sempre aquela que falo, não, acho que não, e ali a Eliana são as locomotivas lá que vão me arrastando para o trabalho ali também, né? Mas esse nascimento desse Centro de Arte, então, ele é inaugurado também com uma escola, com um projeto que desde 2001, primeiro começou a companhia oferecendo oficinas, né, atraindo um novo público, porque aquele primeiro público já tinha ido, e aí outros parceiros foram se associando, né? Então a escola é criada como escola, em alguns momentos ela dialoga
com a companhia, com projetos muito específicos de criação / formação, né? Junto com a companhia, a gente fez 2 exercícios com esse grupo de formação intensiva, que é o grupo que fica lá de segunda a sexta-feira, né? Ou ficava, porque nesse momento da pandemia também é interessante essa temporalidade da nossa fala, né? Eu vou mostrar depois uma imagem para mostrar o que o Centro de Arte hoje, qual é a principal missão do Centro de Artes hoje também. Mas para esse grupo, então, tem um momento de diálogo em que eles visitam o repertório da companhia, visitaram, que é o exercício M, depois o exercício P, momentos de criação em que uma parte das oficinas de criação da companhia aconteceram em parceria com esses grupos, e uma ideia de que a Lia traz muito, que é uma ideia que eu gosto muito também, dessa ideia de uma metodologia mutante, que a gente tem que estar o tempo todo avaliando. Quando ela fala que a gente não chegou com um projeto, é porque os projetos, né, porque projetar, lembrando, é lançar uma flecha num alvo, né, um projeto. E esse nosso alvo e nosso chão muda o tempo todo. E a gente está o tempo todo avaliando, olhando, se ouvindo. Por isso é tão misturado com a vida, porque também é tão misturado com a cidade e é tão misturado com tudo que a gente pode fazer, né? Então a gente está nesse jogo de estar sempre pisando num chão que é um chão móvel, que é um chão que também muda, que tem novas demandas, muito mesmo antes do momento da chegada aí da pandemia, né? São momentos políticos, são momentos ligados às situações de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro, são momentos ligados à situação do país, às oportunidades, às parcerias, né, que aparecem, né? A atuação da companhia fora do Brasil tem trazido para a gente também encontros importantes, possibilidades de troca, e como a minha presença é da Lia, e eu tenho uma situação muito próxima da Lia, né? Eu sou uma mulher branca da Zona Sul do Rio de Janeiro, de classe média, e como a nossa presença ali também vai criando oportunidades e questões também, né? E a gente vai estar esses anos todos, eu acho que agora talvez o mais importante é isso, que é a brincadeira do início, que é a duração no tempo, né? De como é que a gente faz essa experiência na duração, né? Porque só tem um jeito de mudar e transformar, e voltando, eu gosto dessa ideia do educar e o educar-se, né? Porque isso só pode acontecer no tempo, né? As ações pontuais, elas não permitem isso, né? Então, nesses tempos também tem momentos de vazio, tem momentos que a gente está mais perdido, tem momentos de mergulho. E no Centro de Arte também acontecem outros projetos, né? Tem o projeto Teatro Comunidades, tem que é ligado à Unirio, à universidade, e a dança, ela está ali, né? Presente na escola e atendendo um conjunto de entre 200 e 300 pessoas, né? E muitas mulheres, por exemplo. Em 2013 a gente fez um levantamento, a gente imaginava que a escola, que a gente tem esse núcleo 2, que é dirigida, né, é um grupo de jovens que são escolhidos através de uma audição, que tem esse compromisso de estar lá todas as tardes, que é o trabalho, né, que dialoga muito próximo com a companhia, e tem essas oficinas que são abertas a um público maior e que não é só da Maré, que é interessante. A gente começou a receber pessoas de outras partes da cidade, porque são aulas muito boas aulas, né, gratuitas, coisa raríssima no nosso país, né, aulas de dança. E em 2013 a gente fez um levantamento, e essa escola, que um dia a gente imaginou que seria para os jovens, ela reunia mais de 25% dos seus alunos eram mulheres com mais de 50 anos, né? Então esse diagnóstico nos obrigou também a ter um outro olhar sobre essas mulheres, a entender uma outra função dessa escola. Então é sempre esse jogo do avaliar, do repensar e do redirecionar. Acho que na fala de vocês tem coisas bem potentes para a gente continuar a conversa, né? Acho que a Lia tocou no assunto dessa inversão desses lugares entre professor e estudante, né? Que é o que abastece a relação. Acredito muito nisso. A Silvia também trouxe criação / formação, que acredito também que deva ser muito importante para vocês. E
dessa metodologia mutante, né, que vai se desenhando com o tempo mesmo, né? E entendendo que tudo isso vocês estão pensando a partir da dança, né, Lia e Silvia? Então, a dança para vocês é uma força motriz muito importante, né? E acho que a minha pergunta é assim, para além do óbvio, né, do senso comum, né, a dança como um exercício corporal, eu queria que vocês falassem um pouco nesse ambiente de fluxo, né, entre criação e formação, entre política e poética, né? Como é que a dança promove nos projetos que vocês realizam, e aí em todos eles de maneira muito diversa, uma potência de reflexão, de engajamento político? Como é que vocês olham para a dança como uma ferramenta artístico-pedagógica de construção e conscientização de um corpo crítico, enfim, diante da cidade, diante das nossas dificuldades, diante do que é estar vivo em 2020? É interessante assim essa pergunta da dança, porque para mim, Galcina, ela vem quase que junto que porquê a dança, né? Como se a dança, e eu acho que uma parte do porquê a dança é porque a dança é a nossa identidade profissional. Eu acho que assim a dança, ela tem sim, ela é uma mais do que a questão, acho que de uma prática corporal como um exercício físico, né? Ela é uma arte do corpo, né? Ela é uma arte da presença, ela é uma arte viva e é uma das artes do corpo, né? Ela está ali habitando e habitada, né? Daquele espaço também. E agora eu acho que uma primeira razão muito modesta é essa. Essa é a nossa identidade, né? Eu e a Lia chegamos lá e esse era um saber, né, que nos atravessava de vida. Então era o que a gente também tinha a oferecer. Talvez se a gente tivesse assim, fôssemos atrizes, diretoras de teatro, artistas visuais, talvez a gente usasse outros caminhos, outras ferramentas. Então, acho que uma primeira razão muito simples é essa, né? Mas trazendo essa ideia da dança como uma arte do corpo, eu acho que a Lia já deu uma pista muito importante, né? Quando ela diz que a dança, ela vai, o que se cria a cada momento e na presença e no momento que cada um de nós está, né, em cada contexto, ela é afetada por esse lugar e pelos encontros desse lugar. Então tem uma hora que é muito difícil de separar o que acontece, porque é da dança ou porque a dança naquele lugar. Não sei se eu estou sendo clara, quer dizer, eu acho que a gente está falando de encontros de corpos, de saberes, né, de subjetividades, e o corpo ativando isso, né, a expressão, o corpo e a criação ativando isso. Então, por exemplo, quando você me faz essa pergunta, eu acho que essa pergunta se responde diferente em vários níveis. O fato de ter aulas gratuitas de dança. A gente vive num país que a gente não tem um conservatório de dança ou escolas com bons professores no bairro que sejam gratuitas e acessíveis, né? Então, democratizar o acesso às aulas de dança a um determinado público, a gente entende como direito também, né? Isso é alguma coisa nossa. A gente tem essa cultura do curso livre, da academia. As academias de dança no Brasil, elas têm uma importância, elas fazem parte da formação de jovens, porque essa formação não ocorre em outros lugares, como pode acontecer na França, por exemplo, ou quando a dança está presente na escola de uma forma mais ativa, como pode acontecer nos Estados Unidos. Então, a gente vive essa realidade. A gente está falando de uma dança cênica, tá? Porque a dança está muito presente no Brasil, a gente tem os grupos de dança popular, então também é importante o que a gente vai entender como dança. O que a gente está trazendo é uma dança que é uma dança que, em geral, não está presente gratuitamente. Então, tem uma dimensão que é a democratização e pensar como direito, né? O direito de poder escolher experimentar a dança, que num lugar como a Maré, onde moram quase 140 mil pessoas, é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, né? Considerado um bairro com uma população maior do que uma quantidade imensa de municípios desse país, né? A gente não tinha um lugar dirigido às artes e à dança. Então, acho que essa é uma dimensão. Quando a gente recebe as mulheres e a gente percebe que é um conjunto de mulheres
que estão ali frequentando, fazendo aulas de balé, fazendo aulas de consciência corporal, mesmo aulas de hip hop, aulas de dança afro-brasileira, né? Essas mulheres estão se aproximando. Eu acho que aí tem uma dimensão também de autocuidado, que também é do ponto de vista do direito, né? De mulheres com uma história de mulheres trabalhadoras, de mulheres que são chefes de família, né? Que a gente conhece, que a gente sabe que é uma realidade de país muito forte. Então, ali a dança, aquele espaço, é também um espaço de práticas e de possibilidades de encontro, né? Encontro, um momento de olhar para si e também poder investir em tréguas ou oásis de autocuidado. E, assim, se somando a isso tudo, o que a gente vê acontecendo, por exemplo, no Núcleo 2, que aí a gente recebe grupos de adolescentes, de jovens, que podem, inclusive, a partir do mergulho na dança que eles fazem, escolher a dança como caminho profissional. Então, a gente teve, assim, o Núcleo 2, o público, os alunos não são sempre os mesmos, né? Desde 2011, a gente já teve vários grupos. Eles fazem uma travessia de tempo com a gente, em algum momento eles partem, a gente faz uma nova audição, aí um novo grupo chega, não necessariamente substituindo todos, alguns ficam, outros saem, a gente tem conduzindo, mas, por exemplo, a gente teve mais de 10 estudantes de um grupo específico que foram fazer licenciatura e bacharelado em dança na UFRJ, que a universidade é muito perto da Maré. Então, puderam ter contato, ter acesso a alguma coisa no momento da adolescência que deu desejo de se profissionalizar naquilo, né? A gente tem jovens da escola que, por exemplo, hoje dançam na companhia da Lia. A gente tem 4 jovens da escola que passaram na audição para a Parts, né, que é uma escola importante de dança contemporânea na Bélgica. 2 terminaram, um está trabalhando numa companhia internacional. E essas possibilidades, né, a escola ativou neles como espaço mental mesmo, né, como desejo que poderia ser cumprido, continuar a estudar, né, conhecer a dança de outro modo. Então, eu acho que essas respostas se somam. Eu não sei, eu não saberia te responder se só a dança é capaz de fazer isso. Intuiria que não. Acho que tem muitos caminhos, mas esse foi o caminho que a gente pôde ativar junto com a Eliana, junto com a Rede da Maré, né? E que tem se mostrado um caminho importante, né? Então, não sei se a Lia tem alguma coisa para complementar nesse sentido. Não, eu fico aqui escutando, porque eu acho tão bom poder escutar, rememorar, até eu anoto algumas coisas, porque eu sou sempre convocada a falar sobre essas questões, e às vezes nem sempre eu consigo fazer todas as ligações que estão ali. Às vezes eu fico mais presa numa parte do que em outra. Então eu estava mais anotando, isso é muito legal, deixa eu escrever aqui, porque eu preciso falar isso quando eu for perguntado outra vez sobre a questão de dar oportunidade. Às vezes eu esqueço um pouco, porque eu fico tão atordoada com coisas práticas, né? Que, como a Silvia falou, minha parceria com a Redes não é só uma parceria de uma artista com uma instituição. Eu trago parceiros que trazem um aporte financeiro muito importante de fora do Brasil e que permite que o Centro de Artes exista. Então, eu tenho uma missão e um papel junto com a Redes, que não é da coreógrafa com a dança e a arte, é uma parceria real. Eu tenho uma parte minha que é essa parte que administra isso, né? Então, eu não sou só preocupada com as minhas questões artísticas, eu sou muito preocupada como fazer um projeto sobreviver. Isso eu tenho feito durante toda a minha carreira, mas agora com o Centro de Artes muito forte, né? Trazendo essas parcerias que significam, às vezes, todo o dinheiro que tem naquele ano para fazer tudo que a gente precisa, né? Porque é um espaço muito grande, é enorme o espaço, Talvez a 1.200 gente metros pudesse quadrados. mostrar, você acha? Acho Dá sim, para pode mostrar, ser. Vamos. eu vou
Eu vou falando enquanto mostra, não? Como é que funciona? Eu acho que você podia. Eu vou abrir aqui, Li, eu vou começar pela maré, talvez, aqui. Mostrar a maré, né? Assim, um pouco. Espera aí, deixa eu... 140 mil habitantes, lembrando que é maior que quase 90% das cidades brasileiras, né, dos municípios, e ocupa uma área muito pequena entre duas grandes vias, né, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha. E a gente fica no dentro da Maré, na Nova Holanda. Aqui é uma imagem do Centro de Artes, né, de um dos galpões do Centro de Artes. São duas naves, assim, né? Tem 15 metros de altura e ao total 1.200 metros quadrados e tem mais ou menos 32, 33 metros de profundidade. E quando nós chegamos não tinha teto, estava assim bem Era uma destruída, casa muito né? engraçada, não tinha teto, não tinha nada, é mesmo, assim, não tinha teto, não Exatamente. tinha chão. Esse lugar aí já foi só um depósito de terra durante alguns meses, que a gente recebeu uma terra para nivelar os dois galpões e não teve dinheiro para fazer, para pavimentar. Então, ele era só terra, esse desenho, essa parede aqui do fundo, ela foi uma doação, também ela não existia, os dois espaços eram abertos. Essa é uma vista contrária, né, dessa vista de dentro do que a gente estava vendo para fora, né? Ao contrário, uma oficina de dança afro-brasileira que aconteceu. Ai, desculpa, deixa eu aqui mostrar, voltar para a oficina. E que é um encontro do Núcleo 2, eu acho que com a Carte Blanche, Lia, com a companhia que Noruega, teve sim. aqui norueguesa, que veio trabalhar com a companhia da Lia e que se aproximou também da escola e fez trocas com os estudantes da escola, né? Esse é um lugar importante, os encontros, né? Numa ampliação desses mundos também para todo mundo, né? Essa é a primeira audição, né, Lia? Estou eu e a Lia aqui. Foi a primeira audição que a gente fez para o Núcleo 2. A gente se surpreendeu, mais de 50 jovens apareceram nesse dia. E foi o primeiro momento da gente de audição, ainda no início de 2012. Lia quer falar aí um pouquinho? É uma experiência que eu fiz com o primeiro grupo da escola, do Núcleo 2. Eu fiz um projeto pegando um dos meus trabalhos e adaptando para eles, que foi muito legal, né? Isso, uma experiência, no início eu estava muito aflita de fazer, mas no final acho que resultou bem. Isso foi em 2012, eu acho, 13. Olha o Rafael. É. Esse é esse trabalho É a também, mesma coisa. que é uma Isso já é revista. do outro lado, onde eu tenho um palco de madeira. Tem dois lados assim que a gente considera, né? Um que funciona a escola e várias outras atividades, e tem um lado que eu uso para criação. E esse Esse é, esse daqui é a escola e esse lado é a companhia, que é o lugar da... e aí tem a última, aquela foto que você mostrou, que essa é a turma atual do Núcleo 2, né? Já tem umas mudanças, mas enfim, são esses meninos aí que estão segurando uma onda de estar juntos nesse momento de pandemia, né? É bem difícil mantê-los unidos por muita dificuldade com a internet, no local onde eles moram, de poder continuar. A gente está fazendo força para que eles continuem. Queria mostrar um pouco o que tem sido o Centro de Artes hoje, né? O Centro de Artes se tornou, nesse momento da pandemia, um entreposto de distribuição de cesta básica, né? De credenciamento da população, de contato da Rede da Maré com a população da Maré, que tem sofrido muitíssimo, né? Por conta das desigualdades que nesse momento se agravaram muitíssimo, né? Então, essa foto, para mim, ela é muito forte também do que é hoje a escola e o sentido da escola, né? E, ao mesmo tempo, o que a gente tem feito para que a escola se mantenha como escola. Então, a gente está desenvolvendo aulas online, por Zoom, se manteve um projeto de criação do Núcleo 2 com uma artista, com a Cristina Moura, no início,
com todas essas questões que a Lia trouxe, né? Uma desigualdade, os pacotes de dados que terminam, as casas que são casas, às vezes, pequenas, com muitas pessoas, que dificulta, né, o trabalho de corpo e tudo, e o que a gente tem tentado fazer para que a gente mantenha, né, alguma ideia dessa escola da gente, ainda que ela não possa acontecer com a segurança necessária, né? E não, para a gente não ativar e expor esse ambiente, esse lugar que já está sofrendo com de tantos modos, né? Por conta da pandemia da Covid-19, a gente não ainda expor os jovens a mais, né? Além, né? Porque o que a Silvia falou desse lugar, quando eu vejo também essa foto, e eu penso nesse chão, né? Esse chão do Centro de Artes, que é um centro para as artes, e de repente ele virou um centro de distribuição. Os dois espaços completamente ocupados, né? E ao mesmo tempo, com toda a tristeza e o horror que tem, que é a questão do Covid-19, principalmente nas áreas periféricas que mais sofrem, como a favela da Maré, tem uma coisa muito bela acontecendo. Eu acho que isso também é legal a gente pontuar, que o movimento da sociedade civil é um movimento extremamente forte, né? A Redes da Maré está conseguindo, com seus parceiros, fazer coisas que o governo deveria fazer, e fazendo com muito sucesso, né? Distribuir cesta básica para mais de 17 mil famílias durante 3 meses, distribuir quentinhas diariamente para 300 moradores de rua, né? Fazer todas as outras, de limpar a favela, passar Da favela, as testagens, né? Tem um centro de testagens, testagem. tudo. Então, são programas muito fortes, né? Que a sociedade civil, no caso a Redes, faz o papel que o governo deveria fazer. E o que eu me sinto feliz no meio da tristeza toda é que o Centro de Artes, que esse lugar que quando a gente entrou era nada, né? E que a gente não desistiu e está lá até hoje lutando. Eu estou diariamente, é como eu assim, sei lá, aquele lugar para mim é como uma casa. Agora ele serve para isso. Isso me dá uma alegria muito grande, sabe? A E tá próxima cheio de campanha vida, né? Cheio é um espaço de vida. e tem uma ativação que aí, por isso que eu, sabe, Galciane, assim, é a dança, mas é a vida, né? A vida no corpo, né? E muitos dos jovens do Núcleo 2 estão ali se voluntariando, trabalhando como voluntários também todas essas ações que passam, por exemplo, por contratar costureiras que estão sem renda, cujas famílias estão sem renda, para costurarem as máscaras que serão distribuídas para os moradores, contratar as cozinheiras e as mulheres que também tiveram as suas rendas cortadas para poder produzir essas quentinhas e poder levar essas quentinhas aos usuários de crack, né, os dependentes, que a gente tem uma cena de consumo dentro da Maré e essas pessoas também estavam morrendo. Então, toda essa rede, né, que obriga essa ideia da urgência e dessa metodologia mutante. O que é mais importante agora? O que é possível fazer agora? Né? E essa pergunta ela só pode acontecer no tempo. E esses anos todos, assim, é sempre interessante quando a gente é convocado a falar, a contar a história, porque é uma história de muitos anos, né? 2002, meu encontro com a Lia em 98, né? São assim, a gente está falando de mais de 20 anos, né? Só na minha parceria com a Lia, a gente está falando de 18 anos, né? Fora todas as criações, né? Que talvez seja a última pergunta aí para a Lia, né? Que a gente tinha falado de falar um pouco da companhia. Eu vou deixar aqui essa é a campanha, está em inglês aqui, mas está no site da Redes, né? Que é a campanha do Maré diz não ao coronavírus.
E tem uma conta, né, que eu vou deixar aqui também, que é a conta das doações nacionais e internacionais aí para essa campanha, porque a sociedade civil sendo sustentada por algumas empresas, evidentemente, alguns parceiros importantíssimos, mas também por pessoas físicas, né, e por instituições que têm colaborado. A colaboração internacional, por exemplo, mês passado foi absolutamente central para se manter as atividades, né? Mas eu acho que tem mais uma pergunta aí para a Lia, né? Só queria complementar das contribuições internacionais que a escola tem sobrevivido com duas, primeiro com a Fondation d'Entreprise Hermès, que é a nossa parceira, né, e que sustenta a escola e o Centro de Artes, de alguma forma, né, que desde o início está junto conosco, que é na França, e mais recentemente temos um projeto de 3 anos com a Fundação Prince Claus, que chama Next Generation, que é esse projeto que agora tem a Cristina Moura como mentora do Núcleo 2, né, para dizer que muito, por exemplo, a minha companhia tem sobrevivido graças a todas as minhas coproduções aqui na Europa, né? Porque os artistas no Brasil estão num momento muito terrível, terrível. E então, só para colocar também, dar o nome para quem está aí ajudando a gente, como a Silvia Quem não bem soltou falou. a mão, né? Quem não soltou a mão, né? Porque a É, escola só existe porque tem uma rede muito grande aí junto, é. né? Acho que vocês estão tocando em questões que fazem a gente revisitar e atualizar as nossas urgências praticamente todo dia, né? Aliás, isso de pensar nas nossas urgências tem sido uma prática que acho que acomete a todos os corpos, né? Assim, e é por conta disso também que vem aí a minha próxima pergunta. A Jéssica Story é uma poeta paranaense muito jovem, ela nasceu em 94 e ela escreveu a seguinte coisa: eu vivo no Brasil e isso é muito para se ter em um corpo. Acho que tem muito a ver com o que vocês estão trazendo, acho que tem muito a ver com essa ideia de que o lugar influencia e contribui para a compreensão de vocês do que pode ser dança, para o que pode ser essa esfera de construção da dança, né? Mas também diz muito sobre o que a gente está enfrentando, né? A gente, entre aspas, né? A gente no sentido coletivo, que a gente está guardado em casa, enquanto muita gente está numa linha de frente bem perigosa, fora as pessoas que estão em risco, né? Mas acho que também vocês tocaram em pontos para dizer que o lugar transforma muito as relações, né, de vocês com o mundo, o lugar também pauta muito as urgências, né? E é sobre isso que eu queria que a Lia falasse um pouco, acho que a Silvia também tem a contribuir, mas é para falar um pouco da criação dos espetáculos, sabendo que a construção também da dramaturgia e da criação do espetáculo parte dessas urgências, parte de uma escuta de mundo, né? Assim, então eu sei que vocês já se valeram de trechos de livro da Conceição Evaristo, já trataram sobre o mito da queda do céu, que vocês falam das relações de poder e racismo, que é estrutural no Brasil, né? Das nossas desigualdades sociais, que é o que baseia o nosso modo de viver. Então, eu queria que vocês sei lá, de alguma maneira vocês conseguissem pensar como é que se dão essas articulações, assim, entre uma criação poética e essas urgências políticas que estão sempre tão alinhavadas, né? Sempre tão em fluxo, que é tão difícil de dissociar. Então, uma coisa assim que eu acho que é diferente é porque os livros ou as referências eu sinto como se fosse um sopro, um murmurar assim no nosso ouvido. Não sinto como nós vamos falar sobre o racismo, nós vamos falar sobre a estrutura de poder, a hierarquia ou sobre a queda do céu. Eu acho que são temas muito complexos para dar
eu não consigo dar conta disso nos trabalhos, né? O que eu penso que eu, artista, como os artistas que trabalham, colaboram comigo, né? E tem a Amália, minha assistente, todos os bailarinos, artistas da companhia, e claro, a Silvia, com quem eu dialogo bastante nesses anos todos. Tem também um olhar de fora muito importante, que é o Sami Landwehr, que trabalha como fotógrafo, e também ele tem esse papel um pouco, como ele é de fora, olhar para dentro do que a gente faz, que transforma também, mas o nosso cotidiano ali, que eu sinto que são vozes que passam, são energias que me atravessam, que nos atravessam, são ideias, de uma maneira bastante livre, como um grande laboratório. E depois elas se organizam, né, com o tempo, né? O tempo é um fator bastante importante, e muito trabalho. Nós ensaiamos para fazer uma criação 8 meses, 5 vezes por semana, 6, 7 horas por dia, né? Fora todo o trabalho anterior e o trabalho depois dos ensaios que nós temos, Silvia e eu, de muitas conversas e trocas, né? Então, eu acho que os trabalhos, eles podem significar isso para você, para algumas pessoas, mas, na verdade, eu acho que o mais importante é eles existirem por si e serem vistos de jeitos diferentes, né? Sentidos de formas diferentes. Eu nunca penso que eu tenho uma mensagem para passar, né? Eu penso que eu tenho algumas coisas para partilhar, que nem sempre são claras, nem para mim. São bem difusas às vezes. E o trabalho ele vai se constituindo, e ele também muda no tempo, né? A percepção desse trabalho muda no tempo. Com Fúria, por exemplo, que é a última criação, nós apresentamos primeiro um ano fora do Brasil, antes de ir para São Paulo apresentar, né? Então, ele ficou um ano fazendo turnê fora do Brasil, visto de uma certa forma e nos provocando coisas. Quando ele foi mostrado no Brasil, nossa, o trabalho deu uma reviravolta, outras questões foram colocadas. Eu acho que eu sinto mais assim, que são forças, vozes, murmúrios, sopros que acontecem para a criação viver. Silvia. Não, eu acho que é isso, assim, é interessante porque uma vez eu vi nessa ideia de não pensar a arte como sintoma, né, de um tempo, né, cuidar para a criação não ser, a criação é um sintoma e é isso, eu acho que ela não é, né, eu acho que a gente está falando de vários de atravessamentos mesmo, né, de referências e de encontros. E o encontro também da companhia, com a companhia ela também não é sempre a mesma, né? Assim, o que a gente entende como uma companhia, pela companhia da Lia, eu estou nesse momento fazendo um livro sobre os 30 anos da companhia, e a gente fez um inventário dos artistas que passaram pela companhia, são quase 60 artistas em 30 anos, e olha que eles ficam muitos anos, alguns, né, como a Amália, 20 anos quase, quer dizer, então essa é uma relação de permanência, não, alguns passam menos tempo, mas esse encontro, né, a relação que se estabelece nos encontros, nos lugares e nesses textos que estão ali soprando, né, no ouvido deles todos, porque também não é só o ouvido da Lia, não há um projeto que vem fechado, às vezes até há uma encomenda, no sentido de um convite que vem com uma proposta, mas outras vezes são questões que partem das inquietações, né, dos desejos, então há muitos modos também de criar, né? E só para fazer um complemento, a Lia, Fúria só chegou então no Brasil, quer dizer, ele foi mostrado uma vez no Festival de Curitiba, né? Ele vai ter uma temporada em São Paulo em outubro, né, de 2019. E ele ia ser dançado no Rio, no Centro de Artes. E aí veio a pandemia, né? A temporada no Rio ia acontecer agora, então ela também está suspensa, né? Então essa ideia de que nada está dado e nada está conquistado, né? Que assim a gente vai tendo que o tempo todo lidar com esses momentos e essas mudanças, né? O que a gente vai podendo fazer com elas. E são tudo isso é texto, né? Os textos são textos, mas Estar na Maré, o 50 Graus da Maré, né?
a relação da maré com a cidade. Eu acho que esse poema, eu acho que realmente ter um corpo no Brasil é muito, né? E se esse corpo é negro, né? Num lugar como a maré, né? Aí é realmente muito, né? Que é uma experiência que a gente não tem. Isso. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. A gente está falando de um lugar em que a violência tem um impacto muito diferente do que tem nas outras partes da cidade, né? Sobre os corpos negros, né? Então, eu acho que isso também é uma dimensão importante da gente pensar e refletir, né? Sim, sim, muita coisa para continuar essa conversa, né, Silvia e Lia? Será que alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu queria deixar aberto se alguém quiser falar. As pessoas às vezes ficam meio tímidas. Sempre tem muita coisa para conversar, né? Mas às vezes o canal e o meio dificulta. Felipe diz ótima conversa. Eu queria agradecer imensamente, Lia. Fui catar a Lia lá em Bruxelas, né, Lia? E Foi deu difícil, certo, né? Porque é tanta. Nós temos essa diferença horária e, na né? verdade, durante a pandemia, eu me sinto muito desorganizada, sabe? Assim, Sim, tem essa coisa da diferença horária e sei lá, eu me sinto. Não me sinto assim tão organizada como eu era antes. Às vezes eu tenho dificuldade de responder as coisas, de fazer como eu tinha, não sei, alguma coisa aí deu uma desorganizada em mim. claro. Essa coisa que desorganizou todo mundo, né? A mesma. É um impacto grande, né, no corpo de todo mundo, de distintas Sim, e na maneiras, né? vida, na rotina, eu estou fora de casa há muitos meses, eu Sim, tenho uma relação de organização dentro da minha própria casa, no meu mundo, e que isso, às vezes, eu fico sem chão. sim, sim. Mas olha, muito obrigada mais uma vez. Se vocês quiserem passar a conta de novo, só para as pessoas verem também, compartilharem, acho que vale a pena. Deixa eu tentar aqui de novo, fazer isso. De repente as pessoas dão um print Pois e o fotografam, passam para os... Ou se não, gente, Rede da Maré, né? O site, né? .org, o site da Rede da Maré tem todas as informações sobre a campanha e é muito, muito, muito interessante, emocionante ver o que está acontecendo nessa campanha nesse momento. Eu convido vocês a visitar o site e olhar os dados e pensar em ações muito concretas e o que a força, né, da sociedade civil é capaz de fazer e é capaz de mover, né, num espaço se a gente se organizar e permanecer, né? Então eu aconselho assim no sentido de convidar, mas da força, um convite assim enfático, né, para ir lá olhar e, se possível, fotografar e contar para os amigos aí que tem uma campanha enorme acontecendo que vai precisar de ajuda de cada um de nós. isso mesmo. Olha, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, obrigada, amor. Muito obrigada. Acho que é sempre muito bom ouvir pessoas como vocês, que parece que o corpo está revestido de luta, e é muito importante também a gente vir com essas perguntas sobre dança e sobre educação, e a urgência vir como uma onda gigantesca que coloca tudo em questão, né? E, na verdade, a vida está em questão, e que bom que a gente tem pessoas como vocês ali na Maré, e que bom que está, enfim, vocês estão plantando coisas legais coletivamente, que bom que tem um comum nascendo junto, que bom que as pessoas estão ali de alguma maneira unidas, né? Afinal, se a gente pensar, a educação é isso, né? É essa troca, é esse fluxo. Então, só tenho a agradecer. Para as pessoas, a gente finaliza hoje a série Entre Nós Uma Ponte. Acredito que em 2 ou 3 semanas a gente começa outra série. Conto com a participação de todas, de todos. Muito obrigada. A gente se vê por aí, tá bom? Obrigada, Galciane. Obrigada a todo Gente, mundo que estava aí. muito obrigada. Tchau, tchauzinho. Tchau, Tchau. tchau.